Na alvorada sombria da Inglaterra anglo-saxônica, quando reinos eram forjados à espada e escudo, um nome se destacou acima do choque do ferro e do rugido do mar: Aella. Aella, o primeiro rei de Sussex e senhor dos Saxões do Sul, iniciou seu reinado no ano de 477, governando até o ano de 514. Em uma época em que a Britânia tremia entre a luz decadente de Roma e a tempestade crescente dos saxões, ele se destacou como conquistador, líder de guerra e fundador de reinos. Séculos depois, o grande cronista do século VIII, Beda, o lembraria não apenas como um rei, mas como um detentor do Imperium, um homem que detinha a supremacia sobre outros reinos anglo-saxões. No final do século IX, a crônica anglo-saxônica iria ainda mais longe, nomeando-o como o primeiro, Bretwalda, o governante da Britânia, um título reservado àqueles cujo poder ultrapassava fronteiras e cuja vontade moldava o destino da terra. Beda lista 7 reis que detinham tal supremacia. Aella está em primeiro lugar entre eles. Ele não era um monarca cristão guiado pela cruz. Ele era um rei dos antigos deuses, um senhor dos guerreiros, forjado na batalha, governando em uma época em que o destino era escrito em sangue e aço. Esta é a história de Aella, o primeiro Bretwalda, o rei fundador de Sussex e um dos primeiros gigantes da sombria e lendária era da Inglaterra. A crônica anglo-saxônica foi compilada no reino de Wessex por volta do ano 890, durante o reinado de Alfredo o Grande. Embora tenha sido registrada em pergaminho 4 séculos após a época de Aella, ela preserva ecos de uma memória muito mais antiga, extraída de crônicas antigas, tradições guerreiras e do sopro vivo da saga. E em suas entradas o nome Aella brilha intensamente. No ano de 477, conta a crônica, Aella veio para a Britânia com seus 3 filhos, Simão, Welsing e Cissa, navegando pelo Mar Cinzento em 3 navios. Eles desembarcaram em um lugar que depois ficou conhecido como Simon's Shaw, e lá atacaram os britânicos com fúria implacável. Muitos foram mortos. Outros foram levados pelo terror para dentro da vasta floresta de Andrasleag, sendo engolidos por suas profundezas sombrias. No ano de 485, Aella novamente enfrentou os bretões em batalha, desta vez às margens de Mercred's Burn. O aço chocou-se contra o aço e o destino das terras do sul foi decidido em sangue. Outros relatos da batalha surgem de tradições posteriores e mais elaboradas. Entre eles está a versão apresentada por Henrique de Huntingdon, o historiador do século XII, que retrata uma cena mais equilibrada e complexa. Em seu relato, quando Aella e seus filhos enfrentaram os bretões na batalha, nenhum dos lados reivindicou uma verdadeira vitória. A luta terminou não em triunfo, mas em um impasse, e desse equilíbrio incômodo surgiu uma promessa de amizade entre os 2 povos. No entanto, sob o frágil acordo, a ambição persistia. Após a trégua, disse que os anglo-saxões enviaram mensagens de volta para suas terras germânicas de origem, pedindo reforços. A paz que havia sido jurada pode ter sido pouco mais do que uma pausa antes da tempestade. Escrevendo no século XIV, o cronista Rogério de Wendover acrescenta mais detalhes, nomeando o líder das forças britânicas como Aurélio Ambrósio, uma figura muito associada à resistência ao avanço saxão. Assim, ao longo dos séculos, a história se torna mais rica e complexa à medida que os cronistas buscavam iluminar o confronto que ajudou a moldar o destino da Bretanha primitiva. No ano de 491, a crônica anglo-saxônica fala de um cerco sombrio e definitivo. Aella e seu filho Cissa cercaram a fortaleza de Andredocasta. Quando seus muros finalmente caíram, ninguém lá dentro foi poupado, não restou um único bretão. A velha ordem foi varrida e a terra passou completamente para as mãos dos saxões. Assim, Aella conquistou um reino pelo fogo e pelo ferro. A crônica o menciona mais uma vez no ano de 827, onde ele é lembrado como o primeiro dos 8 Bretwaldas, os governantes da Britânia.
Esse título, registrado pela primeira vez por Beda e depois expandido para incluir Egberto de Wessex, marcava aqueles reis cuja autoridade se elevava acima de todos os outros, senhores supremos cujo poder lançava longas sombras sobre a terra. Os estudiosos há muito debatem o que essa supremacia realmente significava, até onde se estendia o domínio de Aella e quão firme era seu controle sobre o sul da Inglaterra. No entanto, um fato permanece inquestionável. O nome dele vem em primeiro lugar. Entre Aella e o próximo rei mencionado entre os senhores supremos de Beda, Selwyn de Wessex, no final do século VI, existe um silêncio nos registros, uma longa e retumbante lacuna. É como se a era de Aella fosse distinta, um capítulo feroz e fundamental na própria formação da Inglaterra. Ele não foi apenas um rei de Sussex. Ele foi lembrado como o primeiro a se elevar acima dos reis, o primeiro Bretwalda, um senhor da Guerra do Alvorecer, cuja chegada remodelou o próprio destino da Britânia. No entanto, ao contrário das orgulhosas genealogias preservadas por outros reinos anglo-saxões, Sussex permanece envolto em silêncio, sua linhagem real meio perdida na névoa e na memória. No entanto, a tradição diz que Cissa, filho de Aella, sucedeu seu pai após sua morte. Cissa, que esteve ao lado de Aella na difícil formação do reino dos Saxões do Sul, é lembrado como seu herdeiro, um príncipe forjado com os mesmos fogos da conquista. A cidade de Chichester, mencionada pela primeira vez na crônica anglo-saxônica no ano de 895, disse que leva seu nome, um eco tênue mas duradouro de seu governo. E então silêncio. Por mais de um século e meio após Cissa, o registro se torna obscuro. Nenhum feito é contado, nenhuma linhagem é certa. Não sabemos se ele deixou filhos para herdar sua coroa, se houve conflitos entre irmãos disputando o reino do pai, ou se sua linhagem desapareceu na obscuridade. O próximo rei a sair dessa escuridão para a luz da história é Ethelwir, lembrado como o primeiro rei cristão de Sussex. Sob seu governo, a antiga ordem pagã começou a ceder à cruz. No entanto, seu reinado não terminou em paz, mas sim em violência. Por volta do ano 685, ele foi morto durante uma invasão liderada por Seth Wallace. O feroz príncipe saxão ocidental, Seth Wallace, que em breve reivindicaria o trono de Wessex. Após a queda de Ethelwir, Sussex permaneceu brevemente sob governantes menores, talvez senhores locais, mas a independência do reino havia sido quebrada. No início do século VIII, Sussex estava sob o domínio primeiro de Wessex e depois da Mércia, e nunca mais voltaria a se erguer como uma potência soberana. Assim, embora posteriormente outros homens tenham ostentado o título de rei em Sussex, Ethelwir é provavelmente considerado o último governante verdadeiramente independente dos Saxões do Sul antes que seu reino fosse absorvido por reinos mais poderosos. E acima de todos eles, erguendo-se imponente no alvorecer de sua história, está Aella. Só ele brilha com um renome intacto, o primeiro Bretwalda, o líder de guerra que forjou um reino em terras disputadas, o conquistador que lutou contra os bretões quando a própria Inglaterra ainda estava nascendo. No entanto, a verdadeira dimensão de sua grandeza está oculta para nós, perdida na longa noite entre a memória e o mito. No alvorecer sombrio da Inglaterra anglo-saxônica, quando os reinos ainda estavam sendo formados a partir das ruínas da Britânia romana, um senhor da guerra se destacou. Ceolin de Wessex, lembrado como um dos grandes Bretwaldas, um soberano cujo poder ia além do seu próprio povo e alcançava outros reinos. Ceolin governou enquanto Wessex ainda estava se expandindo de um reino regional para uma força em ascensão. O reinado dele foi marcado por guerras implacáveis, campanhas brutais e vitórias contra os bretões, enquanto ele empurrava os saxões ocidentais cada vez mais fundo no sul da Bretanha. Dos campos de batalha encharcados de sangue ao crescente poder de Wessex. A história de Ceolin é de ambição, conquista e de um reino à beira da grandeza. Esta é a história dele.
Antes de Ceolin se tornar um dos reis mais temidos do início de Wessex, sua história começou no mundo meio lendário dos primeiros governantes saxões do oeste. De acordo com a tradição anglo-saxônica posterior, Ceolin pertencia à linhagem real de Cerdico, o fundador de Wessex, cuja chegada à Grã-Bretanha marcou o início do poder saxão do oeste. Diziam que o próprio Cerdico descendia do deus Woden, o ancestral divino reivindicado por muitas casas reais anglo-saxônicas. Se essa ancestralidade era história verdadeira, mito político ou uma mistura dos dois, ela dava à dinastia de Ceolin uma autoridade sagrada. Para seus seguidores, ele não era só um homem com espada. Ele fazia parte de uma linhagem que conectava a realeza, a conquista e os antigos deuses pagãos. Ceolin quase certamente foi criado em um mundo antes de Wessex ter se tornado totalmente cristão. Ainda era uma era de senhores da guerra anglo-saxões pagãos, onde a lealdade era conquistada no salão de hidromel, a honra era provada em batalha e o poder de um rei dependia da força de seu grupo de guerreiros. Como um jovem nobre da linhagem saxônica ocidental, Ceolin teria crescido cercado por juramentos, banquetes e histórias dos deuses, ancestrais e heróis. Sua juventude não teria sido de luxo real tranquilo, mas sim de treinamento para a liderança. Em um reino de fronteira violento, Wessex ainda estava em expansão, ainda lutando por terras e ainda cercado por rivais. Quando ele apareceu nos registros históricos, Ceolin não era apenas um rei no sentido medieval posterior, ele era um rei guerreiro, um líder de batalhas cuja autoridade vinha da conquista. O mundo dele era feito de fronteiras instáveis e reinos incertos, onde bretões, jutos e reis, anglo-saxões rivais lutavam pelo controle do território fragmentado da Grã-Bretanha. A primeira vez que Ceolin aparece no registro histórico, ele o faz no campo de batalha. No ano de 556, a crônica anglo-saxônica diz que Ceolwyn lutou ao lado de seu pai, Cynric, o rei de Wessex, contra os bretões, na fortaleza de Barys, geralmente identificada como Barbary Castle, em Wiltshire. Esse não era um campo de batalha comum, era um antigo forte da Idade do Ferro, um lembrete dos antigos poderes que ainda estavam no caminho da expansão dos saxões ocidentais. Aqui, Ceolin aparece não apenas como um príncipe, mas como um senhor da guerra em treinamento, um nobre pagão da linhagem de Cerdic, lutando por terras, glória e pelo futuro de Wessex. A primeira batalha registrada de Ceolin como rei ocorre no ano de 568. Quando a crônica anglo-saxônica diz que ele e Cuta lutaram contra Etelberto, o rei de Kent, a crônica registra que Ceolin e Cuta expulsaram Etelberto de volta para Kent. Durante a luta, mataram 2 de seus ealdormen. Essa passagem revela que Ceolin não era mais apenas um príncipe lutando ao lado de seu pai, ele agora era um rei por direito próprio. Forte o bastante para enfrentar um dos governantes mais poderosos do sul da Inglaterra. Isso não foi apenas um ataque de fronteira ou uma escaramuça local, foi um confronto entre reinos. E sua vitória mostrou que Wessex estava se tornando uma força que outros governantes anglo-saxões não podiam mais ignorar. A vitória mais famosa de Ceolin aconteceu no ano de 577, em uma das entradas mais importantes da crônica anglo-saxônica. A crônica diz que ele e Cutwain lutaram contra os bretões em um lugar chamado Durham, onde mataram 3 reis britânicos. Quase nada se sabe sobre esses governantes, mas seus nomes aparecem em uma forma antiga e arcaica, sugerindo que essa entrada pode preservar material de uma fonte muito mais antiga. Após a batalha, Ceolin e Cutwain teriam tomado 3 grandes cidades: Gloucester, Cirencester e Bath. Esse foi um ponto de virada na expansão para o oeste de Wessex, ao avançar até as terras próximas ao canal de Bristol. Os saxões do oeste podem ter isolado os bretões a oeste do rio Severn daqueles que estavam mais ao sul na península, dividindo a resistência britânica e mudando o equilíbrio de poder no sul da Grã-Bretanha.
A captura de Bath também dá a essa campanha uma forte carga dramática. Esta não era apenas mais uma vila, era uma antiga cidade romana famosa por suas fontes termais e grandes termas. É possível que, quando os guerreiros de Seolin entraram em Bath, partes do complexo de banhos romanos ainda estivessem em uso. Mais tarde, escritores como Nênio e Beda descrevem banhos termais nesta região, cercados por paredes de tijolo e pedra, onde as pessoas ainda podiam se banhar nas águas quentes. Então imagine a cena: guerreiros pagãos, saxões do oeste, endurecidos pela batalha, entrando nos restos da Britânia romana, com suas paredes de pedra, águas fumegantes e antigas ruínas ainda de pé ao redor deles. Seolin não estava apenas vencendo batalhas, ele estava rasgando o antigo mundo romano-britânico e forçando o Essex a ocupar o seu lugar. A última vitória registrada de Seolin foi em 584, mas é uma vitória sombreada pela perda. A crônica anglo-saxônica diz que Seolin e Cuta lutaram contra os bretões em um lugar chamado Titern Tivenlich. Na batalha, Cuta foi morto, mas Seolin ainda venceu a batalha, tomando muitas cidades e o que a crônica descreve como incontáveis despojos de guerra. Ainda assim, essa não foi uma vitória cheia de celebração. O registro diz que Seolin, com raiva, voltou para o seu próprio território. É um detalhe marcante e misterioso, sugerindo que a morte de Cuta transformou a vitória em luto, raiva ou até mesmo perigo político. A localização exata de Teten Tyvenlig não é certa, mas agora costuma ser associada a Oxfordshire. Se essa identificação estiver correta, então a campanha de Seolin levou o poder saxão ocidental profundamente para as terras contestadas do sul da Grã-Bretanha. No entanto, a crônica faz essa batalha parecer diferente das vitórias anteriores de Seolin. Após anos de guerra, conquista e expansão, o poder de Seolin foi além das fronteiras do próprio Wessex. Mais tarde, a tradição o lembrou como um dos Bretvaldas, um título usado para governantes cuja autoridade se estendia sobre os outros reinos anglo-saxões. A palavra sugere algo além de um rei comum. Um Bretvalda era um senhor supremo, um governante cuja força militar, reputação e domínio faziam com que outros reis reconhecessem seu poder. Seja por medo, aliança, tributo ou submissão. Na época de suas campanhas posteriores, Seolin já não era apenas o rei de Wessex. Ele foi um dos reis guerreiros mais temidos da Grã-Bretanha. Seus exércitos lutaram tanto contra bretões quanto contra reinos anglo-saxões rivais. Suas vitórias expandiram a influência dos saxões do oeste por todo o sul da Grã-Bretanha. Seu nome carregava o peso da conquista. Ser chamado de Bretvalda significava que o poder de Seolin era lembrado como algo maior do que a realeza local. Ele era visto como um governante cuja influência se estendia sobre outros povos e reinos. Mas a suzerania de Seolin provavelmente não era como o governo de uma Inglaterra unificada. Ele não controlava o país por meio de um governo único, leis escritas ou administração. Seu poder era mais pessoal, mais brutal e mais frágil. Dependia da vitória, da reputação dos guerreiros, do tributo e do medo no mundo da Inglaterra anglo-saxônica inicial. Um rei era tão forte quanto os homens que o seguiam e os inimigos que ele podia derrotar. No auge de seu poder, Seolin pode ter sido o governante dominante no sul da Inglaterra. O Essex, sob seu comando, ainda estava em expansão, ainda era pagão, ainda era violento e ainda era moldado pela antiga cultura dos bandos de guerra dos anglo-saxões. Ele estava à frente de um reino em ascensão, comandando guerreiros que lutavam por terras, tesouros, honra e lealdade. Suas vitórias trouxeram cidades, territórios e saques para as mãos dos saxões ocidentais. Suas campanhas enfraqueceram a resistência britânica e desafiaram reis anglo-saxões rivais. Por um tempo, Seolin não foi apenas mais um rei entre muitos. Ele foi o senhor da guerra que transformou o Essex em uma potência. Após anos de vitórias, conquistas e domínio,
O reinado de Seolin terminou não em triunfo, mas em violência e traição. No ano de 592, a crônica anglo-saxônica registra um evento misterioso e sangrento aqui. Houve um grande massacre em Woden's-Barrow e Seolin foi expulso. Woden's-Barrow geralmente é identificado com o antigo túmulo, agora conhecido como Adam's Grave, em Wiltshire. O próprio nome é poderoso em um monte ligado a Woden, o deus pagão do qual a casa real de Wessex afirmava descender. Seolwyn, um rei cuja autoridade foi construída sobre a ancestralidade guerreira e os antigos deuses. Ser deposto em um lugar assim dá à sua queda uma qualidade quase lendária. A crônica não nos diz quem o derrotou. Depois, escritores tentaram explicar o mistério. Guilherme de Malmesbury, escrevendo séculos depois, afirmou que os anglos e os bretões conspiraram juntos contra ele. Outra possibilidade é que a rebelião tenha vindo de dentro da própria Wessex, talvez liderada por Ceol, que aparece depois de Seolwyn na linhagem real saxônica ocidental. Se for assim, Seolwyn pode não ter caído apenas por causa de inimigos estrangeiros, mas porque seu próprio reino se voltou contra ele. Após décadas de expansão, tributos e derramamento de sangue, o grande Bretwalda pode ter enfrentado um único inimigo que nenhum senhor da guerra poderia derrotar facilmente, um rival de sua própria casa real. No ano seguinte, em 593, a crônica registra a última menção de Seolwyn. Ela diz: aqui Seolwyn, Quicteol e Crida pereceram. Nada mais se sabe com certeza sobre Quicteol e Crida, embora seus nomes sugiram que eles possam ter pertencido à família real saxônica ocidental ou à elite guerreira. A redação é fria e breve, mas por trás dela pode haver uma purga violenta, uma luta dinástica ou o colapso final da facção de Seolwyn após sua derrota. Um rei que já havia conduzido exércitos pelo sul da Grã-Bretanha, tomado cidades, derrotado governantes rivais e sido lembrado como Bretwalda, agora desaparece dos registros, em uma única linha. A morte de Seolwyn pode ter deixado Wessex dividido. Genealogias posteriores sugerem que Ceol e seu irmão Ceolwulf governaram depois dele, e é possível que o poder dentro de Wessex tenha se fragmentado entre diferentes ramos da casa real. Alguns líderes podem ter se estabelecido em Wiltshire, enquanto outros exerciam influência mais ao norte e leste, em direção ao alto vale do Tâmisa. O enfraquecimento de Wessex pode ter ajudado Ethelbert de Kent a ganhar predominância no sul da Inglaterra após a queda de Seolwyn. Mas a queda de Seolwyn não apagou o que ele havia construído. Wessex continuou sendo uma força militar perigosa, e dentro de uma geração seus exércitos ainda estavam ativos contra reinos como Essex e Sussex. Mas o próprio Seolwyn pertencia a um mundo mais antigo e severo, a era dos senhores da guerra pagãos, de fronteiras em constante mudança e de uma coroa conquistada pela espada. Sua vida terminou em mistério, expulso do poder após o massacre no túmulo de Woden, e morreu dentro de 1 ano. É um final sombrio para um dos mais formidáveis governantes da Inglaterra anglo-saxônica. Um rei que ascendeu através da conquista, governou pelo medo e pela vitória, e caiu quando a violência que o tornou grande finalmente se voltou contra ele. A história de Ethelberto de Kent não começa com o próprio Ethelberto. Ela remonta à sombria era de migração, conquista, lenda e mito real, a chegada dos anglo-saxões e a fundação do reino de Kent. Segundo Beda, Ethelberto era descendente direto de Engisto, o lendário herói de guerra que, junto com seu irmão Horsa, teria sido o primeiro a conduzir os saxões para a Bretanha. Beda apresenta a linhagem de Ethelberto da seguinte forma: Ethelberto era filho de Irmorico, filho de Octa, filho de Oerico, que também era conhecido como Oisc. A partir desse Oisc, os reis de Kent foram chamados de Oisingas. O próprio Oisc era considerado filho de Engisto. Essa genealogia era mais que uma árvore genealógica. Era uma reivindicação de uma autoridade real sagrada.
Ser descendente de Hengist era estar ligado ao próprio início do poder inglês na Grã-Bretanha. Hengist era lembrado como o conquistador de Kent, o fundador da Casa Real de Kent e uma das grandes figuras ancestrais do mundo anglo-saxão. A versão tradicional conta que Hengist e Horsa chegaram pela primeira vez à Grã-Bretanha como mercenários. Os bretões, sob pressão dos invasores do norte, como os pictos e os escotos, buscaram ajuda militar do outro lado do Mar do Norte. Guerreiros germânicos foram convidados para a Grã-Bretanha para defender a terra, mas esses guerreiros não permaneceram a serviço deles por muito tempo. De acordo com a tradição posterior, Hengist viu uma oportunidade na fraqueza da Grã-Bretanha pós-romana. Mais navios e guerreiros chegaram em seguida. O que começou como serviço militar tornou-se colonização, e o que começou como colonização tornou-se conquista. Kent foi uma das primeiras regiões a cair sob o controle anglo-saxão. Sua localização era especialmente importante. Por estar mais próxima do continente, Kent era uma porta de entrada entre a Grã-Bretanha e o mundo germânico mais amplo. Ela era ligada pelo mar à Frísia, à França e às terras dos saxões e jutos. Por causa disso, Kent se tornou um dos primeiros reinos anglo-saxões poderosos, rico, conectado e culturalmente distinto. A descendência de Ethelberto de Hengist o colocava dentro dessa história de origem heróica. Ele não era apenas um rei de Kent, era herdeiro do primeiro conquistador. Sua dinastia reivindicava a autoridade desde a época em que os saxões cruzaram o mar pela primeira vez, quando começaram a transformar a Grã-Bretanha para sempre. Mas a ascendência real pode ter ido ainda mais longe. Como muitas casas reais anglo-saxônicas, os reis de Kent provavelmente estavam ligados à figura divina Woden. Woden era o grande deus ancestral de muitos povos germânicos, e alegar descendência dele era uma poderosa fonte de legitimidade para os primeiros reis. As famílias reais não reivindicavam apenas sangue nobre, eles alegavam ter sangue sagrado. Ao traçarem sua linhagem até Woden, os reis anglo-saxões se apresentavam como escolhidos, antigos e semidivinos. O reinado de Ethelberto também foi um ponto de virada. Ele estava na encruzilhada entre o mundo heróico pagão de seus ancestrais e o futuro cristão da Inglaterra. Sua linhagem remontava a Hengist, a conquista, aos antigos deuses e talvez ao próprio Woden. Mas seu reinado abriria as portas para a missão de Agostinho vinda de Roma, o batismo dos reis e a transformação cristã da Inglaterra anglo-saxônica. A vida inicial de Ethelberto teria sido moldada pelo mundo guerreiro do século VI. Nascido na casa real dos Oisingas, ele teria crescido cercado por histórias de Hengist, conquistas e glórias ancestrais. Como filho do rei Irmorico, ele provavelmente foi treinado desde jovem nas habilidades esperadas de um príncipe anglo-saxão: liderança, lealdade, diplomacia, distribuição de presentes e guerra. Kent era um dos reinos mais ricos e conectados da Grã-Bretanha, com fortes laços com o continente. Então, Ethelberto pode também ter sido exposto à influência franca, ao comércio e a costumes estrangeiros desde cedo. Antes de se tornar o rei cristão lembrado por Beda, ele foi criado como um herdeiro real pagão no mundo dos salões de banquetes, guerreiros armados, reis rivais e a constante luta pelo poder. A ascensão de Ethelberto ao trono de Kent ocorreu em uma época em que a Inglaterra anglo-saxônica ainda estava dividida em reinos rivais, cada um lutando por terras, tributos e domínio. O poder de Kent vinha de sua posição voltada para o continente, permitindo que enriquecesse por meio do comércio, diplomacia e contato com o mundo franco. Mas Ethelberto não herdou a paz. Como um jovem rei, ele teve que provar seu valor entre rivais perigosos, especialmente do poderoso reino de Wessex. No início de seu reinado, Ethelberto sofreu um grande revés quando foi derrotado por Theowen de Wessex e pelo irmão de Theowen, Cuta. Essa derrota mostrou como o poder real podia ser instável no século VI. Um rei não estava seguro simplesmente porque herdou um trono.
Ele precisava defender sua autoridade por meio da força, de alianças e da reputação. Mas Ethelberto sobreviveu a essa humilhação inicial. Em vez de desaparecer da história, ele reconstruiu sua posição, fortaleceu o poder de Kent e acabou se tornando um dos governantes mais influentes da Grã-Bretanha. Seu casamento com Berta, uma princesa cristã franca, também foi um passo importante em sua ascensão. Essa aliança conectou Kent aos poderosos reinos francos do outro lado do canal e aumentou o prestígio de Ethelberto entre os governantes anglo-saxões. Por meio de riqueza, diplomacia e sobrevivência política, Ethelberto se transformou de um jovem rei regional em um poderoso suzerano. Quando Agostinho chegou de Roma no ano 597, Ethelberto já não era um governante secundário. Ele havia se tornado um rei de grande autoridade, lembrado por Beda como o terceiro governante anglo-saxão a exercer suzerania sobre os outros reinos ao sul do Humber. A conversão de Ethelberto ao cristianismo foi um dos momentos mais importantes da história inicial da Inglaterra. Antes de seu batismo, ele governava como um rei anglo-saxão pagão, descendente da antiga linhagem real de Kent e cercado pelas tradições de seus ancestrais. Mas seu casamento com Berta, uma princesa franca cristã, trouxe o cristianismo diretamente para a corte real de Kent. Como parte do acordo de casamento, Berta pôde continuar praticando sua fé. Ela veio para Kent com seu próprio bispo. Ela prestava culto na igreja de São Martinho, em Cantuária, uma antiga igreja da época romana que havia sobrevivido desde antes da conquista anglo-saxônica. Ethelberto não se converteu imediatamente, mas permitiu que sua esposa mantivesse sua religião, o que significa que o cristianismo já tinha uma presença em Kent, antes mesmo de Agostinho chegar. No ano de 597, Agostinho foi enviado de Roma pelo Papa Gregório Magno para converter os anglo-saxões. Quando chegou a Kent, Ethelberto o recebeu com cautela. Segundo Beda, o rei encontrou Agostinho pela primeira vez ao ar livre, porque temia que os missionários pudessem usar magia se encontrassem em ambientes fechados. Esse detalhe mostra que Ethelberto ainda pensava como um governante pagão, cauteloso com homens santos estrangeiros e seu poder espiritual. Ainda assim não os rejeitou. Em vez disso, ele permitiu que Agostinho e seus companheiros pregassem, deu-lhes um lugar para ficar em Cantuária e permitiu que adorassem livremente. Berta provavelmente ajudou a suavizar a atitude dele em relação ao cristianismo. Por meio dela, ele já tinha visto a fé cristã em ação dentro de sua própria casa. A missão de Agostinho, então, deu a essa fé peso político e espiritual. A conversão também conectou Kent mais de perto aos reinos cristãos da França e à Igreja Romana mais ampla, dando a Ethelberto prestígio além da Bretanha. Por fim, ele aceitou o batismo e se tornou o primeiro rei anglo-saxão na Inglaterra a se converter ao cristianismo. Não há nenhum relato histórico sólido dizendo que Ethelberto continuou formalmente adorando os antigos deuses após sua conversão. Beda o apresenta como um rei cristão genuíno. No entanto, Beda também diz que Ethelberto não forçou seu povo a se converter. Ele aprendeu que o serviço a Cristo deve ser voluntário, não forçado. Isso é importante. A conversão de Ethelberto não apagou instantaneamente o paganismo de Kent. Muitos de seu povo provavelmente continuaram com antigos costumes por algum tempo, e o rei governava uma sociedade que ainda estava entre dois mundos, os antigos deuses dos anglo-saxões e a nova fé de Roma. Após sua conversão, Ethelberto se tornou um grande patrono real do cristianismo em Kent. Ele apoiou Agostinho, doou terras para igrejas e ajudou a estabelecer Cantuária como o centro da igreja inglesa. A igreja de São Martinho permaneceu associada às práticas de culto da rainha Berta, enquanto a missão de Agostinho se transformou em uma comunidade cristã permanente em Cantuária. Ethelberto, portanto, não foi apenas mais um governante convertido. Ele foi a ponte entre a Inglaterra pagã e a Inglaterra cristã. Por meio de Berta, Agostinho e sua própria sabedoria política, ele se tornou o primeiro grande rei cristão dos anglo-saxões.
Seu reinado marcou o início de uma transformação que acabaria por remodelar todos os reinos ingleses. Ethelberto de Kent é lembrado como um dos grandes soberanos da Inglaterra anglo-saxônica. Beda diz que ele foi o terceiro governante a exercer império sobre os outros reinos ao sul do Humber, colocando-o nessa tradição. Mais tarde, ele foi associado ao título de Bretwalda, uma palavra frequentemente entendida como governante de vastos domínios ou governante da Grã-Bretanha. O poder de Ethelberto veio primeiro do próprio Kent. Kent era o mais antigo, rico e prestigioso dos reinos anglo-saxões. Sua localização a tornava poderosa. Sua identidade cristã lhe deu um novo tipo de realeza. Os primeiros Bretwaldas eram conhecidos como guerreiros e conquistadores, mas a supremacia de Ethelberto foi diferente. Ele se tornou um governante cuja influência se espalhou por meio da lei, da diplomacia e da fé. Sua corte se tornou o centro de onde o cristianismo romano entrou nos reinos anglo-saxões. O Código de Leis de Ethelberto também mostra a força e a sofisticação de seu reinado. Suas leis são as mais antigas leis escritas preservadas em qualquer idioma germânico. Isso foi uma grande conquista. Isso mostra que ele não governava apenas pela força, mas por meio de uma autoridade real organizada. Ao promulgar leis escritas, ele se apresentou como um rei capaz de moldar a sociedade, proteger a igreja e defender a justiça dentro de seu reino. Esse tipo de autoridade ajudou a diferenciá-lo de outros governantes de sua época. Assim, Ethelberto foi considerado Bretwalda porque ele combinava várias formas de poder ao mesmo tempo. Ele governava um reino rico e antigo. Ele tinha fortes conexões continentais. Ele ascendeu após o declínio dos antigos senhores militares. Ele ganhou prestígio através de seu casamento com uma franca e se tornou o protetor da missão de Agostinho. Ethelberto morreu em 24 de fevereiro do ano 616, deixando para trás um reino transformado, mas ainda não seguro. Ele foi sucedido por seu filho Eadbaldo, cujo início de reinado revelou o quão frágil ainda era a missão cristã. Segundo Beda, Eadbaldo chegou a aceitar o cristianismo, mas voltou à antiga fé pagã após a morte de seu pai. Ele chocou a igreja ao se casar com sua madrasta, uma união proibida pela lei cristã, e ao recusar o batismo. Para os missionários que haviam depositado suas esperanças na proteção de Ethelberto, esse foi um momento perigoso. A crise não parou em Kent. Mais ou menos na mesma época, Sr. Berto, o rei cristão dos Saxões do Leste, também morreu. Seus 3 filhos, que não haviam aceitado o cristianismo, rejeitaram a autoridade da igreja e ajudaram a expulsar os missionários do reino. Em todo o sul da Inglaterra, a missão cristã de repente parecia prestes a desmoronar. A morte de Ethelberto havia removido seu maior protetor real, e sem sua autoridade, a resistência pagã e o ressentimento político rapidamente ressurgiram. A reação pode não ter sido puramente religiosa. Ethelberto havia sido um senhor supremo cuja influência ia muito além de Kent, e parte da oposição ao cristianismo pode também ter sido oposição à dominação de Kent. Aceitar a nova fé poderia parecer para alguns governantes como aceitar a ordem política que Ethelberto havia construído. Depois de sua morte, reis rivais e facções pagãs tiveram a chance de se livrar tanto da influência cristã quanto do poder de Kent. Mas o legado de Ethelberto sobreviveu à crise. Eadbald acabou se convertendo ao cristianismo, permitindo que a igreja de Kent se recuperasse e continuasse seu trabalho. A missão, que quase fracassou após a morte de Ethelberto, perdurou por causa das bases que ele havia estabelecido: o apoio de Agostinho, o estabelecimento de cantuária, a proteção ao culto cristão e o exemplo de um poderoso rei anglo-saxão aceitando a fé romana. Nas gerações seguintes, Ethelberto foi lembrado não apenas como um rei, mas também como um santo. Ele foi homenageado por seu papel em trazer o cristianismo para os anglo-saxões e por se tornar o primeiro grande governante inglês a aceitar a fé. Seu dia de festa era originalmente celebrado em 24 de fevereiro, a data após sua morte.
embora mais tarde tenha sido transferido para o dia 25 em alguns calendários. A morte de Ethelberto expôs a fragilidade da igreja primitiva na Inglaterra, mas sua vida já havia mudado o curso da história. Ele governou como Bretwalda, recebeu Agostinho, apoiou a fé de Berta, fundou a realeza cristã em Kent e ajudou a transformar Cantuária no coração espiritual da Inglaterra. Embora o paganismo tenha retornado brevemente após sua morte, não conseguiu apagar o que ele havia iniciado. O verdadeiro legado de Ethelberto não foi simplesmente o reino que ele deixou para seu filho, mas sim a Inglaterra cristã, que lentamente surgiu a partir das bases de seu reinado. Redualdo, o rei da Anglia Oriental, foi um dos governantes mais formidáveis da Inglaterra anglo-saxônica dos primórdios, um rei guerreiro cuja ambição e influência se estendiam muito além de seu próprio reino. Ascendendo ao poder durante uma era fragmentada de reis rivais, derramamento de sangue e alianças instáveis, Redualdo transformou a Anglia Oriental em uma das potências dominantes da Grã-Bretanha. Ele é mais lembrado por sua vitória decisiva na Batalha do rio Idle, onde ajudou a restaurar o exilado Eduíno da Nortúmbria ao trono. Redualdo garantiu seu lugar na história como um fazedor de reis e uma força militar temida em toda a região. Mas seu legado não é definido apenas pela guerra. Vivendo em uma época em que tradições pagãs entravam em conflito com a expansão do cristianismo, o próprio Redualdo personificava esse conflito, mantendo de forma notória tanto altares pagãos quanto um santuário cristão. Redualdo continua sendo um dos reis mais fascinantes da era anglo-saxônica. Esta é a história dele. Antes de Redualdo se tornar o rei mais poderoso da Inglaterra anglo-saxônica dos primórdios, ele nasceu em uma das dinastias mais antigas e prestigiadas da Grã-Bretanha, os Wulfingas, a casa real que governou a Anglia Oriental por gerações. O nome deles deriva do fundador semi-lendário Wulfa, de quem os reis posteriores orgulhosamente reivindicavam descendência. O próprio nome acredita-se que signifique lobo, dando origem à ideia dos Wulfingas como reis lobo, uma dinastia envolta tanto em prestígio marcial quanto em simbolismo mítico. Na cultura germânica, o lobo não era um animal comum. Ele representava ferocidade, realeza e o poder selvagem e indomado admirado pelas elites guerreiras. Descender de Wulfa não era simplesmente herdar um trono, mas herdar uma linhagem sagrada e antiga ligada à conquista e à lenda. De acordo com as genealogias anglo-saxônicas, Redwald pode traçar sua descendência até Woden. Redwald nasceu durante os últimos anos do período das migrações, uma época em que povos germânicos como os anglos, saxões e jutos cruzaram o Mar do Norte e criaram novos reinos a partir das ruínas da Britânia romana. Acredita-se que os próprios anglos orientais tenham se originado de Anglin, uma região na atual Alemanha e Dinamarca, trazendo consigo seus deuses pagãos, costumes guerreiros e lealdades tribais. Embora pouco se saiba sobre a infância de Redwald, é quase certo que ele tenha sido criado em um salão real, cercado por senhores da guerra, bardos e sacerdotes, sendo treinado desde cedo na arte de governar, na diplomacia e na guerra. Ele deve ter crescido, ouvindo histórias de ancestrais heróicos e linhagens divinas, aprendendo que o poder real não se mantinha por meio de cerimônias, mas pela força, lealdade e vitória em batalha. Durante os primeiros anos do reinado de Redwald, a Inglaterra estava à beira de uma transformação profunda. No ano de 597, o monge Agostinho de Cantuária chegou a Kent em uma missão enviada diretamente de Roma pelo Papa Gregório I, encarregado de converter os anglo-saxões pagãos ao cristianismo. Seu sucesso foi rápido e politicamente significativo. O poderoso rei Ethelberto de Kent, reconhecido por crônicas posteriores como Bretwalda, um senhor supremo entre os reis anglo-saxões, aceitou o batismo, assim como Ceorberto de Essex. Novos bispados foram estabelecidos, igrejas foram fundadas e o cristianismo começou a se espalhar pelos mais altos escalões da sociedade anglo-saxã.
A conversão já não era apenas uma questão espiritual, havia se tornado uma ferramenta de diplomacia, prestígio e aliança continental. Redwald, sempre o governante calculista, logo seguiu essa tendência, de acordo com Beda. Ele foi batizado em Kent, provavelmente sob o patrocínio do próprio Ethelberto, talvez por volta do ano 604. Sua conversão foi quase certamente tanto política quanto religiosa. Ao aceitar o batismo, Redualdo fortaleceu os laços com Kent, então o reino mais influente do sul da Inglaterra, enquanto seu casamento com a Casa Real de Essex consolidou ainda mais alianças com poderes vizinhos. Por meio dessas conexões, a Anglia Oriental foi inserida em uma rede cristã emergente que ligava os reis anglo-saxões não apenas uns aos outros, mas também à própria Roma. Ao contrário de outros governantes que abraçaram totalmente a nova fé, ele se recusou a abandonar os deuses de seus ancestrais. Beda, em um relato célebre, conta que, após retornar à Anglia Oriental, Redualdo manteve 2 altares em seus templos, um dedicado a Cristo e outro às antigas divindades pagãs. Esse compromisso provavelmente foi influenciado pela forte oposição dentro de sua própria corte. Disse que sua rainha, junto com conselheiros e sacerdotes pagãos, o persuadiram a não abandonar completamente a antiga religião. Para a aristocracia guerreira da Anglia Oriental, os deuses ancestrais estavam profundamente ligados à realeza, à legitimidade e à vitória em batalha. Abandoná-los completamente poderia ter parecido politicamente imprudente, até mesmo perigoso. A ambiguidade religiosa de Redualdo também refletia sua independência política. Embora Ethelberto tivesse grande autoridade como Bretwalda, Redualdo parece ter mantido o comando militar sobre seu próprio povo. Isso indica que Kent tinha influência limitada sobre a Anglia Oriental, diferente do controle rígido que mantinha sobre Essex. Alguns historiadores dizem que isso foi intencional. Submeter-se totalmente ao cristianismo de Kent poderia ter implicado em submissão à supremacia de Kent. Redualdo estava disposto a aceitar o prestígio do cristianismo, mas não a subordinação que poderia vir junto com ele. Esse equilíbrio instável rendeu a Redualdo críticas de escritores cristãos posteriores, especialmente Beda, que o viam como um governante que havia comprometido a pureza da fé. Nos primeiros anos do século VII, o norte da Inglaterra era dominado pelo formidável rei guerreiro Etelfrido da Nortúmbria, um governante cuja ambição e brilhantismo militar haviam unido Bernícia e Deira em uma potência emergente da Nortúmbria. Para garantir essa união frágil, acredita-se que Etelfrido tenha se casado com Acre de Deira, irmã do príncipe exilado de Deira, Edwin da Nortúmbria, mas esse casamento não apagou a reivindicação de Edwin ao trono. Enquanto vivesse, ele continuaria sendo um símbolo perigoso em torno do qual os inimigos de Etelfrido poderiam se unir. Determinado a eliminar essa ameaça de uma vez por todas, Etelfrido caçou Edwin implacavelmente pelos reinos anglo-saxões. Edwin acabou fugindo para o leste, para a corte de Redwald, o rei da Anglia Oriental, um governante poderoso o suficiente para moldar a própria Nortúmbria. Redualdo acolheu Edwin com honra em sua corte, concedendo-lhe asilo entre seus companheiros reais e jurando protegê-lo. Esse ato não foi pouca coisa. Na cultura guerreira germânica, a hospitalidade era sagrada e a palavra de um rei vinculava sua honra. Mas quando a notícia da presença de Edwin chegou a Etelfrido, o rei da Nortúmbria procurou testar essa honra. Ele enviou emissários a Redwald trazendo presentes de prata, oferecendo riqueza em troca da morte de Edwin. Redwald recusou. Uma segunda embaixada veio, depois uma terceira, cada uma trazendo recompensas mais valiosas e ameaças mais severas. Por fim, desgastado pelas promessas de tesouros e pela ameaça iminente de guerra, Redwald vacilou, supostamente concordando em entregar Edwin ou mandá-lo matar. Foi nesse momento crítico que, segundo a tradição, a rainha de Redwald interveio. Sua esposa pagã condenou ferozmente a hesitação do rei, repreendendo-o por contemplar uma traição tão vergonhosa.
Assassinar um hóspede por ouro, ela argumentou, o desonraria para sempre e mancharia seu reinado com desonra. As palavras dela o atingiram profundamente. Assim que os embaixadores de Ethelfrith partiram, Redwald abandonou qualquer pensamento de compromisso e decidiu pela guerra aberta. No ano de 616, Redwald reuniu suas forças e marchou para o norte para enfrentar Ethelfrith, acompanhado de seu filho Regin-Ere. Os dois exércitos se encontraram na margem leste do rio Idle, perto da fronteira oeste de Lindsey. Lá, foi travada uma das batalhas mais decisivas da história anglo-saxônica inicial. Gerações posteriores lembraram disso com o sombrio ditado de que o rio Idle ficou sujo com o sangue dos ingleses. A luta foi selvagem e prolongada. Durante a batalha, Regin-Ere foi morto, talvez após ser confundido com o próprio Edwin. Dizem que a morte do filho de Redwald o deixou furioso, levando seus homens pessoalmente. Ele lançou um ataque devastador, rompendo as linhas da Nortúmbria em meio à grande carnificina. No caos, o próprio rei Etelfrido foi morto, colocando fim a um dos reinados mais formidáveis da história inicial da Inglaterra. Embora vitorioso, Redwald pagou caro por seu triunfo com a vida de seu próprio herdeiro. As consequências da batalha foram imensas. Eduino foi imediatamente restaurado como rei da Nortúmbria, enquanto os filhos de Etelfrido, incluindo os futuros Osvaldo e Ossuil, foram forçados ao exílio entre os irlandeses e pictos. Mais importante ainda, a vitória de Redualdo o elevou a uma posição de autoridade sem precedentes. O ano de 616 marcou um ponto de virada não apenas na ascensão de Redualdo, mas também no destino religioso e político da Inglaterra anglo-saxônica primitiva. No dia 24 de fevereiro daquele ano, Ethelberto de Kent, o primeiro grande rei cristão dos ingleses, há muito reconhecido como Bretwalda, morreu. Encerrando o período de domínio incontestável de Kent, ele foi sucedido por seu filho, Eadbaldo de Kent, que inicialmente rejeitou o cristianismo e retornou ao paganismo, lançando Kent na incerteza. Quase simultaneamente, a morte de Sir Berto de Essex desencadeou uma crise semelhante. Seus filhos dividiram Essex entre si, renunciaram à fé cristã e expulsaram os missionários romanos. A grande missão gregoriana que havia chegado de Roma mal 2 décadas antes agora parecia à beira do colapso, com os missionários recuando para a Gália. E o frágil avanço do cristianismo na Inglaterra estava por um fio. Em meio a esse ressurgimento pagão, surgiu uma ironia notável. O único altar cristão real conhecido ainda de pé na Inglaterra não pertencia a um monarca cristão devoto, mas a Redualdo, o mesmo rei que ficou famoso por manter um altar pagão ao lado dele. Apesar das críticas de escritores eclesiásticos posteriores por sua lealdade dividida, Edualdo estava agora em uma posição extraordinária. Enquanto Kent e Essex abandonaram a fé, a Anglia Oriental permaneceu como o último reino onde o cristianismo ainda possuía uma presença real. Por mais comprometida que estivesse na época da morte de Redualdo, a missão de Kent acabaria se recuperando e o cristianismo recuperaria seu impulso. Mas, nesse intervalo crítico, o destino da nova religião na Inglaterra repousava paradoxalmente nas mãos de um rei meio pagão. Politicamente, a vitória de Redualdo sobre Etelfrido da Nortúmbria na batalha do rio Idle, combinada com a morte de Ethelberto, elevou-o a uma posição de autoridade inigualável. Beda mais tarde o reconheceu como sucessor da supremacia de Ethelberto, a supremacia exercida pelos maiores reis anglo-saxões. Mais significativamente, Beda referiu-se a ele como Rex Anglorum, Rei dos Anglos, um título de imenso prestígio, sugerindo não apenas o domínio sobre a Anglia Oriental, mas uma dominação mais ampla sobre os povos anglos do leste e norte da Inglaterra. Não se sabe exatamente onde essa autoridade estava centralizada, mas suas implicações são claras. Redualdo tornou-se o principal governante da Inglaterra, com influência além de suas fronteiras. Com a restauração de Eduino,
Redualdo se tornou o primeiro governante estrangeiro a exercer influência direta na Nortúmbria. De fato, Redualdo havia remodelado o equilíbrio de poder em toda a Inglaterra. Kent estava enfraquecido, Nortúmbria endividada, Essex instável e a Anglia Oriental estava em ascensão. Essa supremacia recém-adquirida também parece ter coincidido com uma fase marcante de desenvolvimento econômico. Durante o início do século VII, o assentamento de Ipswich começou a surgir como um dos mais importantes centros comerciais da Inglaterra anglo-saxônica. Tornou-se um centro de comércio através do Mar do Norte, recebendo mercadorias importadas como cerâmica fina e itens de luxo da Frísia, da Renânia e de outros mercados do continente. No auge de seu reinado, Redualdo havia alcançado o que poucos governantes anglo-saxões antes dele podiam reivindicar: supremacia militar, domínio político, importância religiosa e as bases para uma expansão econômica. Ele não era apenas o rei da Anglia Oriental, mas um dos arquitetos da própria Inglaterra primitiva. Acredita-se que Redualdo tenha morrido por volta do ano 624, embora a data exata permaneça incerta. Embora os detalhes de seus últimos dias tenham se perdido na história, muitos estudiosos acreditam que Redualdo pode ter sido o rei enterrado no magnífico cemitério real de Sutton Hoo, uma das maiores descobertas arqueológicas da história britânica. Descoberto no ano de 1939, sob um grande monte, o local revelou a marca fantasmagórica de um vasto sepultamento em navio, com 24 metros de comprimento, contendo um tesouro extraordinário. Um tesouro de ouro, granada, prataria, artigos de luxo bizantinos, armas cerimoniais e um elmo de ferro ornamentado que desde então se tornou um ícone da Inglaterra anglo-saxônica. Embora nenhum corpo tenha sobrevivido no solo ácido, a escala e a riqueza do sepultamento deixam pouca dúvida de que ele pertencia a um rei de imenso poder e prestígio. A datação da tumba coincide de forma impressionante com a morte de Redwald, e muitos detalhes parecem refletir sua posição única entre os mundos pagão e cristão. O sepultamento é inconfundivelmente pagão em sua forma. Um grande navio sob um monte, rico em armas, utensílios de banquete e símbolos da realeza guerreira. Mas entre os tesouros havia também colheres de prata inscritas com os nomes Sorlos e Paulos, objetos inconfundivelmente cristãos. Essa mistura curiosa reflete o próprio Redwald, um rei que aceitou o batismo, mas se recusou a abandonar os antigos deuses. Seu famoso elmo apresenta guerreiros dançantes, uma tradição entre a elite pagã. Se Sutton Hoo for realmente seu local de descanso, serve como um monumento perfeito para um governante suspenso entre duas eras, com um pé no passado pagão heróico e o outro no futuro cristão emergente da Inglaterra. Ele foi sucedido por seu filho Etelvoldo da Anglia Oriental, que inicialmente herdou o trono como pagão, mas depois se converteu ao cristianismo sob a influência de Eduíno da Nortúmbria. De muitas maneiras, Redwald foi um rei de transição, o último grande senhor da guerra pagão e um dos primeiros monarcas cristãos da Inglaterra. Ele transformou a Anglia Oriental em uma grande potência, humilhou a Nortúmbria e influenciou o destino de reinos muito além de suas fronteiras. E talvez tenha sido sepultado no túmulo mais rico já descoberto na Inglaterra anglo-saxônica. Guerreiro, fazedor de reis, soberano e símbolo de uma era de transformação. Redwald continua sendo uma das figuras mais interessantes e fascinantes da história inglesa antiga. Antes de a Inglaterra ser um único reino, a terra era dividida entre reinos anglo-saxões rivais, cada um governado por reis ambiciosos, todos lutando por poder, terra e glória. Entre eles surgiu Eduíno da Nortúmbria, um rei cujo reinado transformaria o norte da Grã-Bretanha. A própria Nortúmbria havia sido forjada a partir de dois reinos poderosos, Deira ao sul e Bernice ao norte. Essas terras frequentemente eram divididas por rivalidades, derramamento de sangue e linhagens reais concorrentes, mas sob Eduíno elas foram unidas em um dos reinos mais poderosos da Inglaterra anglo-saxônica. A partir dessa Nortúmbria unificada, Eduíno expandiu sua influência por todo o mundo anglo-saxão,
tornando-se reconhecido como um Bretwalda, um senhor supremo cuja autoridade ia muito além do seu próprio reino. Mas a história de Eduíno não é apenas de conquista e reinado. Também foi uma história de fé. Nascido em um mundo pagão de antigos deuses, guerreiros e tradições sagradas, Eduíno esteve no centro de um dos maiores pontos de virada da história inglesa, a chegada do cristianismo. Sua conversão marcou uma ruptura dramática com o passado. Sob Eduíno, a Nortúmbria iniciou sua jornada do paganismo ao cristianismo, preparando o caminho para uma nova era religiosa e política. Igrejas foram erguidas, missionários ganharam proteção real e a fé cristã começou a criar raízes no coração da Inglaterra anglo-saxônica. Esta é a história de Eduíno da Nortúmbria, o lendário rei santo que uniu Deira e Bernícia, governou como Bretwalda e ajudou a mudar o destino da Inglaterra. Eduíno nasceu na Casa Real de Deira, o núcleo meridional do que mais tarde se tornaria a Nortúmbria. Seu pai era Euberto, o rei de Deira, colocando Eduíno entre uma das grandes linhagens reais da Inglaterra anglo-saxônica primitiva. Os primeiros anos de vida de Eduíno foi moldada pelo perigo. Após a morte de seu pai, sua reivindicação a Deira o tornou uma ameaça para Etelfrido da Bernícia, o poderoso rei do norte que havia colocado Bernícia e Deira sob seu controle. Para Etelfrido, Eduíno não era apenas um príncipe exilado, ele era um herdeiro rival que poderia um dia retornar para desafiar seu governo. Forçado ao exílio, Eduíno passou anos se deslocando entre diferentes reinos, buscando proteção real onde quer que pudesse. Sua jornada acabou levando-o à corte de Redwald da Anglia Oriental, um dos governantes mais poderosos da Bretanha, mas nem mesmo lá Eduíno estava seguro. Etelfrido enviou exigências a Redwald, pressionando-o a entregar Eduíno. Por um tempo, o destino de Eduíno ficou por um fio. Redwald foi tentado pela pressão e pelos presentes de Etelfrido, mas, segundo a tradição, sua esposa o convenceu de que trair um hóspede que veio buscar proteção seria desonroso. Redwald escolheu defender Eduíno em vez disso. Essa decisão levou à Batalha do Rio Idle no ano de 616. Não está claramente registrado se Eduíno lutou pessoalmente na batalha, mas a batalha foi travada por causa dele. Redwald marchou para o norte contra Etelfrido e os dois exércitos se encontraram perto do rio Idle. Foi um confronto brutal e decisivo. Durante a luta, o próprio filho de Redwald, Reganher, foi morto, mostrando o quão custosa a batalha se tornou para a Anglia Oriental. Mas no final, Etelfrido foi derrotado e morto. A morte dele mudou o futuro do norte da Inglaterra. Com seu maior inimigo fora do caminho, Eduíno pôde retornar do exílio e assumir o poder. Ele assumiu o controle de Deira e Bernícia, tornando-se o rei de uma Nortúmbria unificada. Eduíno foi colocado no trono da Nortúmbria, um momento que não apenas o restaurou ao poder, mas também confirmou a grandeza de Redualdo, cuja influência agora se estendia muito além da Anglia Oriental. Ao apoiar a ascensão de Eduíno, Redualdo se destacou como Bretwalda, o principal governante entre os reis anglo-saxões. Quando Etelfrido morreu, seus filhos foram forçados ao exílio, buscando refúgio nas terras do norte dos Pictos. A casa de Bernezeia, antes dominante no norte, foi relegada à sombra, enquanto Eduíno, um príncipe de Deira, assumiu o comando não apenas de sua terra natal ancestral, mas também da própria Bernezeia. Essa conquista notável pode ter se devido muito ao apoio de Redualdo, e nos primeiros anos de seu reinado, Eduíno pode ainda ter governado sob a influência mais ampla de seu protetor da Anglia Oriental. Mesmo assim, sua ascensão representou uma ruptura na história da Nortúmbria. O reino havia sido moldado por muito tempo pelo poder bernesiano, e o governo de Eduíno se destacou quase contra a corrente da época, um momento raro em que Deira e o sangue triunfaram sobre a dominação bernesiana. Com Etelfrido morto e o poderoso Etelberto de Kent morrendo no mesmo ano, o equilíbrio de poder na Inglaterra começou a mudar.
Redualdo da Anglia Oriental agora se destacava como o governante mais forte entre os reis anglo-saxões, e Eduíno, restaurado graças ao apoio de Redualdo, estava perfeitamente posicionado para ascender junto com ele. Durante a década seguinte, Redualdo permaneceu como a força dominante na Inglaterra. Enquanto isso, Eduíno começou a fortalecer seu próprio reino. Ele expandiu a influência da Nortúmbria além de Deira e Bernesea, avançando para terras vizinhas e forçando outros governantes a reconhecerem sua autoridade. Uma das vitórias importantes de Eduíno foi sobre Elmest, um pequeno reino britânico no que hoje é Yorkshire. Eduíno expulsou seu governante e colocou Elmest sob o controle da Nortúmbria. Isso lhe deu mais poder no oeste e ajudou a garantir seu domínio sobre as terras entre a Nortúmbria e a Mércia. Ao mesmo tempo, Edwin formou uma aliança com Kent, o principal reino cristão do sul. Ele arranjou um casamento com Ethelburga, a irmã de Eadbald de Kent. Mas esse casamento teve uma condição. Edwin teria que aceitar o cristianismo. Assim como o casamento da rainha Berta com Ethelberto ajudou a trazer o cristianismo para Kent, o casamento de Ethelburga com Edwin abriria as portas para o cristianismo na Nortúmbria. As ambições de Edwin também alcançavam os mares do oeste. No início da década de 620, parece ter havido um conflito entre Edwin e governantes irlandeses, ligados ao reino de Ethelredo. Registros irlandeses falam de ataques envolvendo os saxões e até mencionam combates ao redor de Bamburgo, a grande fortaleza de Bernesea. Essas disputas podem ter estado ligadas ao interesse de Edwin pela ilha de Man e pela região mais ampla do Mar da Irlanda. Quando reis irlandeses rivais foram mortos nos anos seguintes, o caminho de Edwin para influenciar os mares do oeste ficou mais fácil. Como muitos reis de sua época, o governo de Edwin foi construído sobre movimento, guerra, tributo e ostentação. A realeza não era exercida a partir de uma capital fixa. Em vez disso, o rei e sua comitiva viajavam de propriedade real em propriedade real, recebendo comida, riqueza e serviços das terras sob seu controle. Onde quer que Edwin fosse, ele administrava a justiça, recompensava seguidores, demonstrava autoridade real e lembrava ao seu povo que o poder do rei estava presente entre eles. Beda oferece um dos relatos mais famosos da conversão real na história inglesa antiga, ao descrever como Edwin da Nortúmbria deixou o paganismo para se converter ao cristianismo. Sua história não é apresentada como uma mudança repentina de opinião, mas como uma longa e cuidadosa jornada, moldada pelo exílio, perigo, casamento, política, persuasão e busca espiritual. Edwino nasceu em um mundo pagão, como outros reis anglo-saxões de sua época. Ele pertencia a uma sociedade guerreira que honrava os antigos deuses, valorizava a lealdade em batalha e avaliava a condição de rei pela vitória, pela proteção e pelo tributo. O cristianismo já estava presente em partes da Grã-Bretanha, especialmente em Kent, mas na Nortúmbria, a antiga religião ainda tinha grande poder. Segundo Beda, o primeiro sinal da futura conversão de Edwin veio durante seus anos de exílio. Edwin era então um príncipe caçado, expulso de sua terra natal por Etelfrido da Bernésia. Enquanto estava na corte de Redwald da Anglia Oriental, a vida de Edwin estava em grave perigo, pois Etelfrido exigiu que Redwald o entregasse ou o matasse. Nesse momento de medo, Beda diz que Edwin foi visitado por uma figura misteriosa, mais tarde entendida como Paulino. Essa figura prometeu a Edwin que ele seria libertado de seus inimigos, que se tornaria maior do que qualquer um dos reis antes dele, e que quando chegasse a hora, ele deveria ouvir aquele que lhe lembrasse dessa promessa. O estranho então colocou a mão sobre a cabeça de Edwin como um sinal. Edwin sobreviveu. Redwald escolheu não traí-lo, derrotou Ethelfrith na batalha do rio Idle e restaurou Edwin ao poder. Mas a lembrança daquela promessa misteriosa permaneceu. Anos depois, Edwin se casou com Ethelburg, a irmã cristã do rei Eadbald de Kent. Esse casamento foi muito importante. Kent já havia aceitado o cristianismo através da missão de Agostinho,
e Ethelburg trouxe sua fé para o norte com ela. Ela não veio sozinha. Com ela veio Paulino, um bispo romano cuja tarefa era servir a rainha e incentivar a conversão da corte de Edwin. A princípio, Edwin não se tornou cristão imediatamente. Ele permitiu que Ethelburga praticasse sua fé e ouviu Paulino, mas hesitou. Beda diz que ele não tomaria decisão tão séria de forma precipitada. Edwino tinha que pensar não apenas em sua própria alma, mas em seu reino, seus nobres, seus guerreiros e nas tradições de seu povo. Então ocorreu um evento dramático. Na Páscoa do ano 626, um assassino enviado por Quintelmo de Wessex tentou assassinar Edwino. O ataque aconteceu enquanto o rei comemorava o nascimento de sua filha. Edwino sobreviveu, mas um de seus homens foi morto enquanto o protegia. Naquela mesma noite, Ethelburga deu à luz uma filha, a Eanfled. Paulino disse a Edwino que sua sobrevivência e o nascimento seguro de sua filha eram sinais do favor de Deus. Edwino prometeu que, se obtivesse vitória sobre os saxões do oeste, aceitaria o cristianismo. Ele também permitiu que sua filha recém-nascida fosse batizada. Edwin foi à guerra contra Wessex, responsáveis pela tentativa de assassinato. Quando ele retornou vitorioso, ainda assim não se converteu de imediato. Em vez disso, ele passou um tempo refletindo cuidadosamente sobre o assunto. Beda retrata essa demora não como fraqueza, mas como um governante sério decidindo o futuro religioso de seu povo. Foi então que Paulino lembrou Edwin da visão misteriosa que ele teve durante seu exílio. Ele colocou a mão sobre a cabeça do rei, exatamente como o estranho havia feito anos antes. Edwin reconheceu o sinal. A promessa feita em sua hora mais sombria agora havia retornado, e o homem que estava diante dele era a mesma figura ligada à sua salvação. Ainda assim, Edwin não agiu sozinho. Ele convocou um conselho com seus principais homens e perguntou o que eles achavam da fé cristã. Isso era importante porque um rei anglo-saxão dependia do apoio de seus nobres e sacerdotes. Uma conversão real não poderia ter sucesso facilmente se os principais nobres do reino a resistissem. O primeiro a falar foi Coife, o sumo sacerdote pagão de Edwin. A resposta dele foi marcante. Coife admitiu que ninguém havia adorado os deuses antigos com mais fidelidade do que ele, mas mesmo assim não recebeu nenhuma recompensa deles. Outros haviam recebido mais honra e fortuna, enquanto ele, o servo dos deuses, não tinha sido mais abençoado do que eles. Se o cristianismo oferecia a verdade e uma esperança maior, então ele acreditava que deveria ser aceito. Então, outro conselheiro fez um dos discursos mais belos da história de Beda. Ele comparou a vida humana a um pardal voando por um salão aquecido no inverno. Por um breve momento, o pássaro está a salvo da tempestade lá fora. Depois ele voa novamente para a escuridão. Assim é a vida do homem, disse ele. Aparecemos por um curto período, mas não sabemos o que veio antes de nós ou o que acontece após a morte. Se o cristianismo pode oferecer certeza sobre esses mistérios, então ele merece ser seguido. Esse discurso capta o profundo apelo do cristianismo no relato de Beda. Não era apenas uma religião de poder ou de aliança real, ela oferecia uma resposta ao medo da morte, à incerteza da vida e à escuridão além do conhecimento humano. Depois que o conselho falou, Coife foi além. Ele declarou que os antigos templos e ídolos deveriam ser destruídos. Como ele já os serviu por ignorância, agora seria o primeiro a mostrar que eles não tinham poder algum. Beda diz que Coife pediu a Edwin suas armas e um garanhão. E mesmo que sacerdotes pagãos normalmente não devessem portar armas ou montar esses cavalos, ao fazer isso, ele rompeu publicamente com seu antigo papel sagrado. Coife então cavalgou até o templo pagão e diante dos olhos do povo lançou uma lança no santuário e o profanou. Então ele ordenou que o templo e seus ídolos fossem queimados. Isso foi uma rejeição pública dramática da antiga religião. O sacerdote que antes guardava os deuses pagãos
agora se tornou o homem que destruiu seu santuário. Depois disso, Edwin aceitou o cristianismo no ano de 627. Ele foi batizado em York por Paulino. Muitos de seus nobres e seguidores foram batizados com ele. Uma igreja de madeira foi construída rapidamente ali para a cerimônia, e depois Edwin começou a construção de uma igreja maior de pedra, mostrando que o cristianismo agora teria um lugar permanente no coração da Nortúmbria. Beda apresenta a conversão de Edwin como um ponto de virada não só para o rei, mas para todo o seu reino. A Nortúmbria, antes pagã e dividida, agora começava a entrar no mundo cristão. Os missionários ganharam proteção real, igrejas foram fundadas e a nova fé se espalhou pela influência da corte. Beda lembrava a conversão de Edwin como um dos grandes momentos da história cristã da Inglaterra. Era a história de um rei pagão que ouviu, questionou, hesitou e finalmente aceitou a fé. Era uma história de sinais divinos, política real, conselhos sábios e anseio espiritual. O maior e último desafio ao poder de Edwin veio do crescente reino da Mércia e de seu formidável rei, Penda. Por anos, Eduino foi o governante mais poderoso entre os anglo-saxões. Sua autoridade ia além da Nortúmbria e sua influência se estendia por terras que outros reis desejavam controlar. Isso o tornava poderoso, mas também o tornava perigoso. Para os governantes vizinhos, Eduino não era só um rei defendendo suas fronteiras. Ele era um senhor supremo cujo poder ameaçava a independência deles. Entre os mais ameaçados estava Penda da Mércia. Penda era ambicioso, guerreiro e ainda leal aos antigos deuses pagãos. Em uma época em que vários reinos anglo-saxões começavam a se voltar para o cristianismo, Penda continuava sendo um dos últimos grandes reis pagãos da Inglaterra. Sua luta contra Eduino foi, portanto, não apenas uma disputa entre dois governantes, mas um confronto entre duas potências emergentes, a Nortúmbria cristã no norte e a Mércia pagã na região central da Inglaterra. O poder de Eduino pode ter avançado em áreas que a Mércia considerava sua própria esfera de influência. Ele controlava ou influenciava partes do leste da Mércia e sua suzerania mais ampla teria limitado as ambições de Penda. Se Penda quisesse tornar a Mércia grandiosa, Eduino teria que ser desafiado. Penda não estava sozinho. Ele encontrou um aliado poderoso no rei de Gwynedd. O rei já havia sido derrotado por Edwin no início de sua carreira e ele tinha um forte motivo para buscar vingança. Para ele, Edwin era o inimigo que o havia humilhado e ameaçado o poder britânico no oeste. Para Penda, Edwin era o grande obstáculo no caminho da expansão da Mércia. Juntos, Penda e o rei de Gwynedd formaram uma aliança perigosa. Era uma parceria incomum. Um rei pagão anglo-saxão da Mércia lutando ao lado de um rei britânico cristão de Gwynedd. Ambos tinham o mesmo objetivo: quebrar o poder de Edwin. No ano de 633, Edwin marchou para enfrentá-los na Batalha de Hatfield Chase, travada no que hoje é South Yorkshire. O campo de batalha ficava em uma região baixa e aberta, uma paisagem de pântanos, bosques e cursos d'água. Não foi simplesmente uma escaramuça de fronteira, mas uma luta decisiva pela supremacia na Grã-Bretanha. A batalha terminaria em desastre para a Nortúmbria. O exército de Edwin foi derrotado e o próprio rei foi morto. Seu filho Osfrido também morreu na luta, enquanto outro filho, Eadfrido, foi capturado por Penda e posteriormente executado. Com Edwin e seus herdeiros mortos, a ordem política que ele havia construído desmoronou quase instantaneamente. Beda descreve as consequências em termos sombrios e violentos. O rei de Gwynedd, apesar de ser cristão, devastou a Nortúmbria com uma crueldade terrível. Ele não mostrou misericórdia, e Beda diz que ele não poupou nem mulheres nem crianças enquanto devastava a terra. Para Beda, isso foi muito chocante. Penda, por sua vez, saiu da batalha como um dos reis mais temidos da Inglaterra.
Ao derrotar Edwino, ele ajudou a destruir o maior senhor supremo anglo-saxão da época. Essa vitória abriu caminho para a ascensão da Mércia e marcou o início da longa luta de Penda contra o poder da Nortúmbria. A morte de Edwino foi mais do que a queda de um rei. Foi o fim de um império nortúmbrio. Edwino havia saído do exílio para unir Deira e Bernícia, governar como Bretwalda e trazer o cristianismo para o coração de seu reino. Mas em Hatfield Chase, seu poder foi quebrado pela força combinada da ambição merciana e da vingança britânica. A memória de Edwino resistiu à ruína. Ele foi lembrado não apenas como um governante derrotado, mas como um rei de grande ambição, um convertido ao cristianismo, um Bretwalda e mais tarde um santo. No mundo devastado pela Guerra da Bretanha anglo-saxônica, os reis eram lembrados pelo poder, conquista e derramamento de sangue, mas poucos foram lembrados como Osvaldo da Nortúmbria. Osvaldo não foi simplesmente um rei, ele se tornou algo muito maior na imaginação da Bretanha medieval. Um santo guerreiro, um governante sagrado cuja memória inspirou devoção por séculos após sua morte. Como rei da Nortúmbria, Osvaldo governou um dos reinos mais poderosos da Inglaterra dos primórdios, unindo Bernícia e Deira sob uma única coroa. Sua autoridade se estendia além da própria Nortúmbria, e ele foi reconhecido como Bretwalda, o Senhor Supremo da Bretanha, um título reservado para os poucos reis cuja influência dominava o mundo anglo-saxão. Mas o legado de Osvaldo não terminou com seu reinado. Após sua morte, sua reputação se transformou em algo quase lendário. Um poderoso culto medieval cresceu ao seu redor, alimentado por histórias de santidade, milagres, relíquias e favor divino. Para seus seguidores, Osvaldo não era apenas um rei caído. Ele era um protetor sagrado, uma figura semelhante a um mártir e um símbolo da realeza cristã. Seu corpo, suas relíquias e até mesmo os lugares ligados a ele se tornaram objetos de intensa devoção. Por toda a Inglaterra medieval e além, o nome de Osvaldo tinha um peso extraordinário. Igrejas foram dedicadas a ele, peregrinos o homenagearam, cronistas o elogiaram. Sua imagem se tornou um dos grandes exemplos do rei guerreiro santo. Esta é a sua história. Ele nasceu na casa real de Bernesea, o reino anglo do norte que se tornaria metade da Nortúmbria. Seu pai era Etelfrido, um dos reis guerreiros mais temidos da Grã-Bretanha anglo-saxônica primitiva. Um governante pagão lembrado por seu poder militar, ambição implacável e dominação do norte. Etelfrido foi o primeiro grande rei a unir Bernesea e Deira sob um único governo, criando a base política do que se tornaria o Reino da Nortúmbria. Seu reinado foi construído através da conquista, e para as gerações posteriores, ele representava o velho mundo da realeza pagã, força, linhagem, guerra e espada. Osvaldo nasceu nesse mundo. Ele não foi criado como filho de um santo pacífico, mas como filho de uma dinastia forjada pela guerra. A família dele pertencia a uma elite dominante onde a realeza era conquistada e defendida através da violência. O poder era frágil, linhagens rivais aguardavam por fraqueza, e a sobrevivência de um príncipe dependia da sorte, lealdade e força. Mas a vida de Osvaldo foi marcada por desastres desde cedo. Quando seu pai, Etelfrido, foi morto, o jovem Osvaldo e seus irmãos foram forçados ao exílio. Seus inimigos tomaram o poder na Nortúmbria e Osvaldo foi forçado a crescer longe do reino que ele nasceu para herdar. Esse exílio iria transformá-lo. Longe da corte pagã de seu pai, Osvaldo entrou em um mundo diferente, moldado pelo cristianismo irlandês e gaélico. Ele passou parte de sua juventude entre o povo dos Dalriata e a comunidade cristã ligada a Iona, onde conheceu a fé que mais tarde definiria seu reinado e sua memória. Assim, a identidade de Osvaldo foi forjada entre dois mundos: a ancestralidade guerreira pagã de Etelfrido, o primeiro grande unificador da Nortúmbria, e a cultura cristã do exílio que o formou em um novo tipo de príncipe.
Quando Etelfrido morreu, Edivino se tornou o rei da Nortúmbria e restaurou Deira e a dinastia ao poder. Sob seu comando, a Nortúmbria se tornou um dos reinos dominantes da Grã-Bretanha. Assim como Etelfrido antes dele, Edivino foi um governante de grande ambição, mas seu reinado marcou um grande ponto de virada: a chegada e a disseminação do cristianismo na corte nortúmbria. A conversão de Edivino se tornou um dos momentos mais marcantes na história religiosa do norte. Por meio de suas conexões matrimoniais e da missão de Paulino, o cristianismo entrou na família real e ganhou força política. A nova fé não era apenas uma crença privada. Ela passou a estar ligada à realeza, à diplomacia e à futura identidade da Nortúmbria. Mas esse início cristão era frágil. Quando Eduino foi morto, a Nortúmbria se fragmentou mais uma vez. A unidade que ele havia construído desmoronou, e os reinos de Bernícia e Deira se separaram sob governantes diferentes. Neste momento de crise, o cristianismo sofreu um grande revés. A fé que havia começado a se espalhar sob Eduino de repente perdeu seu protetor real. No caos que se seguiu, o paganismo voltaria. 2 governantes surgiram no norte, Etelfrido, irmão de Osvaldo em Bernícia, e Osrico, parente de Eduino em Deira. Ambos tinham conexões com o mundo cristão, mas ambos foram lembrados por escritores cristãos posteriores como tendo abandonado a fé e retornado ao governo pagão. Mas nenhum dos dois conseguiu trazer paz ao norte. De acordo com Beda, Osric tentou sitiar Cadwallon, o poderoso rei galês que ajudou a derrubar Edwin. O cerco terminou em desastre. Cadwallon rompeu o cerco, derrotou Osric e o matou. Depois disso, Cadwallon assumiu o poder sobre Bernícia e Deira. Beda lembrava de seu governo como cruel e destrutivo. O reinado de Aethelfrith foi igualmente curto. Esperando acabar com o derramamento de sangue, ele foi até Cadwallon para negociar a paz, mas o encontro terminou em traição. Aethelfrith foi assassinado e a Nortúmbria ficou sem liderança, quebrada e vulnerável. Foi nesse momento que Osvaldo, irmão de Aethelfrith, retornou após cerca de 17 anos de exílio. Ele passou grande parte de sua juventude longe de sua terra natal, possivelmente entre o povo de Dalriata, onde conheceu a fé cristã. Agora, após 17 anos longe, ele voltou para reivindicar a coroa de Bernícia. A luta que se seguiu decidiria o futuro da Nortúmbria. O exército galês de Cadwallon parece ter marchado para o norte a partir de York, seguindo a antiga estrada romana conhecida como Deer Street. Osvaldo, enfrentando um inimigo perigoso e provavelmente em menor número, escolheu cuidadosamente o seu campo de batalha. Seus homens assumiram uma posição defensiva perto da muralha romana, cerca de 6 quilômetros ao norte de Hexham. Na noite anterior à batalha, a tradição diz que Osvaldo recebeu uma visão de São Columba. Na visão, o santo prometeu que Osvaldo seria vitorioso. Fortalecido por essa mensagem, Osvaldo preparou seu exército para a batalha que estava por vir. Ele posicionou suas forças voltadas para o leste. A posição deles era protegida pelo próprio terreno. O penhasco de Brady protegia um dos flancos, enquanto a muralha romana protegia o outro. Isso obrigou o exército de Cadwallon a atacar por um espaço estreito, onde não podia aproveitar seu maior número de soldados. Antes do início da batalha, Beda diz que Osvaldo ergueu uma cruz de madeira e rezou com seus homens. Acredita-se que a força galesa era maior, mas o terreno lhes foi desfavorável. Confinados entre o penhasco e o muro, eles não conseguiram cercar os nortúmbrios nem trazer toda a sua força para a batalha. Ninguém sabe exatamente quanto tempo a batalha durou ou quantos homens caíram, mas por fim a linha galesa quebrou. O que se seguiu foi uma retirada desesperada. Os homens de Cadwallon fugiram ao sul, perseguidos pelos nortúmbrios. Muitos foram abatidos enquanto corriam. Segundo Beda, o próprio Cadwallon foi capturado a cerca de 10 milhas ao sul do campo de batalha e então foi morto. Para Osvaldo, a vitória foi surpreendente.
Um exército menor havia derrotado um maior, e para os cristãos posteriores, o resultado parecia milagroso. O campo de batalha ficou conhecido como Heaven Field e, com o tempo, tornou-se um local de peregrinação. Lá, a história de Oswaldo mudou para sempre. Ele já não era apenas um príncipe exilado retornando para reivindicar sua herança. Ele se tornou o rei escolhido por Deus, o guerreiro da Nortúmbria e o santo cuja vitória ecoaria através dos séculos. Na crônica anglo-saxônica escrita no século IX, Oswaldo é lembrado como um Bretwalda, um dos raros reis cujo poder alcançou muito além do seu próprio povo. Outro escritor antigo o descreveu em termos ainda mais grandiosos, como um governante ordenado por Deus para exercer autoridade sobre toda a Grã-Bretanha. Até onde o poder de Oswaldo realmente se estendia é difícil saber, mas é claro que ele era amplamente reconhecido como um soberano supremo. Beda afirmou que Oswaldo trouxe sob seu domínio todos os povos e províncias da Grã-Bretanha, os ingleses, os bretões, os escoceses e os pictos. Isso pode ser um exagero, mas mostra a dimensão da reputação de Oswaldo. Embora Edivino já tivesse aceitado o cristianismo na Nortúmbria anos antes, foi Oswaldo quem deu raízes mais profundas à fé no norte. Logo após se tornar rei, ele pediu aos cristãos irlandeses que enviassem um bispo para ajudar a converter seu povo. O primeiro bispo que eles enviaram era severo demais e sua missão fracassou. Então veio Aidan, um missionário mais gentil e paciente. Oswaldo deu a ele a ilha de Lindisfarne, que se tornou o centro do trabalho de Aidan e um dos grandes lugares sagrados do cristianismo anglo-saxão. A missão de Aidan foi um sucesso e Oswaldo o apoiou de perto. Beda até nos conta que, quando Aidan pregava, Oswaldo às vezes atuava como seu intérprete, já que Aidan ainda não falava o inglês antigo, enquanto Oswaldo havia aprendido irlandês durante seus anos de exílio. Desde a morte de Edivino da Nortúmbria na Batalha de Hatfield Chase, no ano 633, o poder da Nortúmbria estava envolvido numa amarga luta contra a Mércia. A queda de Eduino foi um desastre para os nortúmbrios. Ele tinha sido um dos maiores reis de sua época. Embora Oswaldo tivesse matado Cadwallon e restaurado o poder nortúmbrio, um inimigo permanecia, Penda da Mércia. Penda foi um dos governantes mais formidáveis da Grã-Bretanha anglo-saxônica. Ele era um rei pagão, um guerreiro da velha ordem e um inimigo implacável da dominação nortúmbria. Enquanto Oswaldo representava a realeza cristã, a santidade e restaurava o poder do norte, Penda representava a independência da Mércia, a resistência pagã e o mundo político feroz ao sul do Humber. Desde a morte de Eduino, a Mércia vinha impedindo a expansão nortúmbria. Oswaldo tornou-se Bretwalda, rei cuja autoridade ia além da Nortúmbria. Penda não podia permitir que o poder nortúmbrio dominasse as terras centrais da Bretanha sem oposição. Cedo ou tarde, esses dois reis inevitavelmente se confrontariam. No ano de 642, Oswaldo e Penda se encontraram em batalha em Maserfield. Beda faz apenas um breve relato da batalha, mas o que ele registrou se tornou central para a lenda de Oswaldo. A luta foi desfavorável para os nortúmbrios. Oswaldo viu que estava cercado, que a derrota estava próxima e que muitos de seus homens estavam prestes a morrer. Naquele momento final, segundo Beda, Oswaldo rezou não por si mesmo, mas pelas almas de seus soldados. Disse que ele exclamou: "Que Deus tenha misericórdia das almas deles." Foi essa imagem que moldou sua memória por séculos, não apenas como um rei morrendo em batalha, mas como um governante cristão rezando por seus homens enquanto a morte se aproximava deles. A própria batalha deve ter sido brutal. O exército de Oswaldo foi derrotado e o rei da Nortúmbria foi morto. Para Penda foi uma grande vitória. O homem que havia restaurado a Nortúmbria, governado como soberano e levado o cristianismo ao norte, estava morto. Mas o que aconteceu em seguida transformou Oswaldo de um rei derrotado em uma figura de mártir. Após a batalha, o corpo de Oswaldo foi mutilado.
Sua cabeça e braços foram cortados de seu cadáver e colocados em estacas ou postes pelo inimigo. Para os vencedores pagãos, isso pode ter sido um ato de triunfo e humilhação, a exibição pública dos restos mortais de um rei derrotado. Mas para os cristãos, isso se tornou algo muito diferente. O corpo desmembrado de Osvaldo se tornou as relíquias de um santo. Seu irmão e sucessor, Oswiu, mais tarde recuperou os restos mortais. A cabeça, os braços e os ossos de Osvaldo foram valorizados, transferidos e homenageados. Seu corpo, que os homens de Penda tentaram desonrar, tornou-se sagrado. O que era para ser um sinal de derrota, tornou-se prova de santidade. Beda registra que milagres logo foram associados às relíquias de Osvaldo e até mesmo ao local onde ele morreu. Acreditava-se que o solo de Maserfield tinha poder de cura porque havia sido tocado por seu sangue. As pessoas iam até o local, pegavam terra do campo de batalha e a usavam para curas. Diziam que tanta terra foi retirada que ficou um buraco profundo no chão. O braço dele era lembrado com especial reverência. Beda diz que a mão e o braço de Osvaldo permaneceram incorruptos, preservados como um sinal do favor divino. Esse já não era mais um corpo real comum. Era o corpo de um santo, um rei guerreiro cuja santidade foi revelada através da morte. O culto a Osvaldo se espalhou rapidamente. Ele foi lembrado como um rei cristão que morreu nas mãos de um inimigo pagão. Sua derrota foi transformada em uma história de sacrifício, realeza e sofrimento de mártir. As igrejas o homenagearam. Peregrinos buscavam suas relíquias. Cronistas o elogiaram como um dos grandes governantes santos do mundo anglo-saxão. Mas, politicamente, as consequências da batalha foram severas. A morte de Osvaldo desfez a unidade que ele criou. A Nortúmbria se dividiu mais uma vez entre suas duas antigas metades. No sul, Dera escolheu seu próprio rei Oswino. No norte, Bernícia passou para o irmão de Osvaldo, Oswiu. O grande reino que Osvaldo havia restaurado estava mais uma vez dividido. Para Penda, a vitória confirmou a Mércia como uma grande potência na Grã-Bretanha. Ele havia ajudado a derrubar Edwino e agora havia matado Osvaldo. Dois grandes reis da Nortúmbria haviam caído em lutas relacionadas ao poder da Mércia. Penda tornou-se o grande líder guerreiro pagão que enfrentava os reis cristãos do norte. Osvaldo pode ter perdido seu reino, seu exército e sua vida, mas sua morte deu origem a um dos cultos reais mais poderosos da Inglaterra dos primórdios. A cabeça decepada, os braços erguidos em estacas, o campo de batalha encharcado de sangue, a oração por seus homens moribundos. Tudo isso se tornou parte da criação de um santo. Osvaldo da Nortúmbria foi lembrado não apenas como um rei derrotado, mas como um santo guerreiro, um Bretwalda e um governante sagrado cujo corpo, morte e memória inspiraram devoção por séculos. No mundo sombrio e violento da Grã-Bretanha do século XVII, reinos surgiam e caíam pela espada. Entre os maiores de seus governantes estava Oswiu da Nortúmbria, um rei moldado pelo exílio, pela guerra, pela traição e pela fé. Ele herdou um reino fragmentado, cercado por inimigos, e enfrentou um dos guerreiros mais temidos da época, Penda da Mércia. Mas Oswiu não foi só um sobrevivente. Com astúcia, coragem e uma batalha decisiva, ele transformou a Nortúmbria em um dos reinos mais poderosos da Grã-Bretanha. Esta é a história dele. Antes de Oswiu se tornar rei, sua linhagem já estava envolta em lendas. Ele nasceu na Casa Real de Bernezeia, o reino do norte que um dia se tornaria parte da Nortúmbria. Seus ancestrais traçavam sua linhagem até Ida, o primeiro rei de Berniceia, que governou a partir da grande fortaleza de Bamburghs. E além de Ida, as antigas genealogias reais iam ainda mais longe, reivindicando descendência de Woden, o antigo deus de quem muitos reis anglo-saxões diziam que vinha seu poder. O pai de Oswiu era Ethelfrith, um rei guerreiro feroz que uniu Bernizeia com Deira e criou o poder da Nortúmbria. Mas quando Oswiu ainda era jovem, o desastre aconteceu. Ethelfrith foi derrotado e morto, e seus filhos foram obrigados a fugir.
Oswil e seus irmãos se tornaram exilados, expulsos da terra que deveria ter sido deles. Longe de casa, entre os povos do norte e do oeste, Oswil cresceu em meio a dificuldades. O exílio o moldou. Isso lhe ensinou paciência, sobrevivência e a perigosa política da realeza. Foi também durante esses anos que sua família passou a ser influenciada pelo cristianismo, uma fé que mais tarde transformaria a Nortúmbria. Então veio seu irmão Osvaldo. Osvaldo retornou do exílio como um príncipe guerreiro e recuperou o trono da Nortúmbria após uma grande vitória em Havenfield. Sob Osvaldo, a Nortúmbria se reergueu. Ele se tornou famoso não apenas como rei, mas como um governante cristão, um homem lembrado por sua fé, coragem e generosidade. Mas a época era brutal, e nenhum rei estava seguro por muito tempo. Osvaldo caiu em batalha contra Penda da Mércia, um dos governantes mais temidos da Grã-Bretanha. E quando seu irmão se foi, Oswil avançou. Ele herdou não a paz, mas o perigo, um reino dividido, inimigos poderosos e a sombra da grandeza de seu irmão. Agora ele lutaria para garantir seu trono, vingar sua casa e tornar a Nortúmbria uma das grandes potências da Grã-Bretanha. Quando Osvaldo caiu, a coroa passou para seu irmão Oswiu. Beda nos conta que Oswiu tinha cerca de 30 anos quando se tornou rei e que governou por 28 anos turbulentos. O reinado de Oswiu não foi de glória, mas de perigo. Os inimigos que haviam destruído seu irmão ainda o cercavam. Acima de todos estava Penda da Mércia, o rei pagão cujo poder se estendia por grande parte da Bretanha e cujos exércitos já haviam causado sofrimento à Nortúmbria. Oswil herdou Bernícia, o coração do poder da família no norte. Mas a Nortúmbria ainda não era um reino unificado. Ainda era composta por dois antigos reinos, Bernícia ao norte e Deira ao sul. Para governar a Nortúmbria, Oswil precisava de mais do que uma coroa. Ele precisava de aliados, laços matrimoniais e controle sobre linhagens reais rivais. Um de seus primeiros atos importantes foi se casar com Aenfled, filha do rei Edivino de Deira. Esse foi um casamento político poderoso. Aenfled estava vivendo no exílio em Kent, mas através dela, Oswil poderia fortalecer sua reivindicação sobre Deira e se ligar à antiga casa real de Deira. As conexões familiares de Oswil eram amplas e complicadas. Ele teve várias esposas, e seus filhos mais tarde desempenhariam papéis importantes na história da Nortúmbria. Mas durante grande parte do início de seu reinado, Oswil viveu sob a sombra de Penda. Penda não era só mais um inimigo. Ele era o rei mais perigoso da Grã-Bretanha. Desde a morte de Osvaldo no ano 642 até sua própria queda no ano 655, Penda parecia capaz de colocar reis no poder e derrubá-los como quisesse. Oswil teve que sobreviver em um mundo onde Mércia dominava o equilíbrio de poder. E mesmo dentro da Nortúmbria, o poder de Oswil estava longe de estar garantido. Deira foi governada por um tempo por Oswino, um príncipe da família real rival de Deira. Oswino não era apenas um súdito, ele era um rei por direito próprio, e sua existência representava um desafio à ambição de Oswil. Por volta do ano 651, os dois reis quase entraram em guerra. Beda diz que exércitos foram reunidos, mas Oswino percebeu que não poderia derrotar Oswil, que tinha mais força e mais aliados. Em vez de lutar uma batalha perdida, Oswino dispensou seu exército e se retirou com apenas um companheiro leal. Ele buscou abrigo com o nobre Hunvoldo, acreditando que ele fosse um amigo confiável. Mas Hunvoldo o traiu. Oswino foi entregue, e Oswil mandou matá-lo pelas mãos de seu comandante. Beda condena o ato. O assassinato manchou o reinado de Oswil. Para se redimir, ele fundou a Abadia de Gilling. Era um sinal da época. Os reis podiam ser implacáveis, mas também temiam o julgamento de Deus. Após a morte de Oswain, Deira passou para Ethelwald, seu filho. Oswil ainda precisava manter o controle de Bernícia, influenciar Deira, lidar com reis rivais, sobreviver ao poder da Mércia e conviver com a lembrança da morte de seu irmão. A luta entre Oswil e Penda vinha se intensificando há anos. Penda da Mércia não era apenas mais um rei rival.
Ele era o grande destruidor do poder da Nortúmbria. Repetidas vezes, ele derrotou seus inimigos em batalha, e sua vitória mais terrível aconteceu em Maserfield, onde o irmão de Oswiu, Osvaldo, foi morto. Essa batalha mudou tudo. A Nortúmbria, antes temida em toda a Bretanha, foi humilhada. Penda se elevou mais do que qualquer rei da Mércia antes dele e faria reis tremerem. E então ele se voltou novamente para a Nortúmbria. Penda reuniu um grande exército com aliados de outros reinos. As fontes falam de 30 senhores da guerra marchando com ele. Não era apenas uma incursão, era uma campanha de destruição, e seu alvo era o próprio Oswiu. Oswiu foi levado a uma posição desesperadora. Ele foi sitiado no norte de seu próprio reino, cercado por inimigos, enfrentando uma força muito maior do que a sua. Oswiu tentou comprar a paz. Ele ofereceu tesouros a Penda, esperando salvar seu povo da ruína. Mas Penda não ficou satisfeito. Beda diz que o rei da Mércia queria destruir o povo de Oswiu, do mais alto ao mais baixo. Se a paz era oferecida, era recusada. Se tesouros eram trocados, isso não acabava com o perigo. Até o jovem filho de Oswiu, Ecgfrith, parece ter sido mantido como refém pelos Mércios. Penda veio com um exército monstruoso. Ele veio com aliados da Anglia Oriental, forças galesas e reis que esperavam para ver qual lado sobreviveria. Mas então a maré começou a virar. O exército de Penda avançou ao sul e as forças se encontraram perto do rio Wynwed. O exército de Oswiu era pequeno, muito menor do que o exército reunido contra ele. Pelo senso comum, ele deveria ter sido esmagado. Então, antes da batalha, Oswiu rezou. Ele prometeu a Deus que, se a vitória lhe fosse concedida, dedicaria sua filha à vida religiosa e doaria terras para a fundação de mosteiros. Era a oração de um rei que sabia que espada e escudo talvez não bastassem. Então veio a batalha. A chuva caiu forte, o rio transbordou e o chão ficou traiçoeiro. O grande exército de Penda, tão temível por sua força, começou a se fragmentar. Alguns aliados o deixaram. Cadafel de Gwynedd, rei de alguns dos galeses, retirou-se com seus homens e mais tarde foi lembrado com vergonha. Ethelwold de Deira, parente de Oswiu, também se conteve, esperando em segurança para ver quem venceria. E nesse momento, Oswiu atacou. A batalha de Wynwed tornou-se um desastre para Penda. O exército dele foi destruído, muitos foram abatidos, mas muitos outros se afogaram enquanto fugiam pelo rio inundado. O grande rei pagão que dominou a Grã-Bretanha por mais de uma década foi morto no campo de batalha. Sua cabeça foi decepada. Com ele morreram muitos dos líderes de guerra que marcharam sob seu estandarte, incluindo Ételer, o rei da Anglia Oriental. A força que veio para destruir Oswiu foi destruída. Para Oswiu foi mais do que uma vitória. Foi vingança por Osvaldo. Foi a salvação da Nortúmbria e a quebra do poder da Mércia. Beda considerou a batalha um marco na história da Grã-Bretanha. Ele libertou seu próprio povo dos estragos causados por seus inimigos e abriu caminho para que a Mércia e os reinos vizinhos fossem trazidos mais plenamente para a fé cristã. A batalha também mudou o equilíbrio de poder na Grã-Bretanha. A vitória de Oswiu restaurou a força da Nortúmbria. Por um curto período, ele se tornou o rei mais poderoso da Grã-Bretanha. A própria Mércia estava dividida. A parte norte ficou sob o controle direto de Oswiu, enquanto a parte sul foi dada a Peada, o filho cristão de Penda, que havia se casado com alguém da família de Oswiu. A batalha também mudou o futuro religioso da Inglaterra. Penda continuou sendo pagão, mesmo quando muitos reis anglo-saxões ao seu redor se tornaram cristãos. Ele havia derrotado e matado vários governantes cristãos, mas após a morte de Penda, a Mércia foi convertida ao cristianismo. A partir desse momento, os reis que governaram a Mércia eram cristãos. Então, Wynwed não foi apenas uma vitória militar, foi um ponto de virada na luta entre a antiga realeza pagã e a nova ordem cristã. A influência de Oswiu se estendeu muito além da Nortúmbria. Ele ajudou a moldar os acontecimentos na Mércia, Anglia Oriental, Essex, Wessex e possivelmente até entre os Pictos. Peada morreu pouco depois,
supostamente envenenado por sua esposa, que era filha de Oswil. Oswil tentou governar Mércia diretamente com governadores e aliados fiéis, mas os mercianos não aceitaram o controle da Nortúmbria por muito tempo. Alguns anos depois, 3 nobres mercianos lideraram uma revolta. Eles expulsaram os homens de Oswil e colocaram Wulfhere, outro filho de Penda, no trono da Mércia. Mesmo assim, Oswil continuou poderoso demais para ser ignorado. Wulfhere parece ter aceitado o status superior de Oswil por um tempo, e a crise foi resolvida mais pela política do que por outra grande guerra. Oswil também pode ter feito campanhas no país de Gales, exigindo tributo dos governantes galeses que antes apoiavam Penda. Então, embora a supremacia de Oswil tenha sido breve, sua vitória em Winwed mudou a Grã-Bretanha. Mesmo nos últimos anos, Oswil da Nortúmbria continuou sendo um dos grandes governantes da Grã-Bretanha. Ele sobreviveu ao exílio, quebrou o poder da Mércia e restaurou a Nortúmbria à grandeza. A tradição posterior o lembra como um dos Bretwaldas, os altos reis que detinham poder sobre os outros governantes anglo-saxões. No ano de 669, o arcebispo de Cantuária, Teodoro de Tarso, veio ao norte para se encontrar com o rei. Nessa época, Oswil já estava envelhecendo, mas suas ambições não haviam diminuído. Beda nos conta que ele planejava viajar para Roma com seu bispo Wilfrido, esperando terminar sua vida como peregrino na Cidade Santa. Mas ele nunca fez a viagem. Oswil adoeceu e morreu em 15 de fevereiro do ano 670, com cerca de 58 anos de idade. Ele foi enterrado na abadia de Whitby, um dos grandes centros religiosos de seu reino. Seu legado foi imenso. Ele herdou um reino sob ameaça. Ele deixou uma Nortúmbria temida e respeitada, e profundamente ligada ao futuro cristão da Inglaterra. Ele foi um rei de guerra, fé, política e sobrevivência. E, acima de tudo, ele foi o homem que enfrentou Penda da Mércia, ficou à beira da ruína e mudou o destino da Grã-Bretanha. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A sua contribuição realmente ajuda a tornar todos esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux e John Sides. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. E eu vejo vocês em breve para mais um episódio de Perfis Históricos.